Nesse vídeo, nós vamos comentar uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. Sendo que aí nós temos um exemplo típico de uma coisa que eu volta e meia falo nessas nossas videoaulas. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, o candidato não pode se deixar levar pela pressa, nem tampouco perder a atenção. A questão que nós vamos comentar é de fácil resolução, sim, mas se o candidato perder a atenção, pode marcar a resposta incorreta. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. Se o candidato sacar o gabarito quanto antes, vai ter uma grande vantagem, porque vai sobrar mais tempo para se resolver o resto da prova. Só que é uma típica questão em que, apesar de ser fácil, se o candidato se deixar levar pela pressa, pode errar. A questão é sobre sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Vamos entender. Segue um quadro. Prefeitura de Pitangueiras, técnico em enfermagem 2024. As conjunções subordinadas são usadas de modo a conectar uma oração dependente da outra. E, em sua maioria, demonstram circunstâncias. Considere, portanto, o excerto. Quando a infância ri, Deus está contente. Nele, a conjunção demonstra a circunstância de A, tempo, B, condição, C, finalidade, D, proporcionalidade. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: qual a circunstância demonstrada pela conjunção na frase? Reparem que o enunciado pergunta é sobre a circunstância demonstrada pela conjunção. Não pergunta o tipo de conjunção. A conjunção encontrada na frase é quando. Uma conjunção subordinada temporal. Então, o gabarito dessa questão não seria a letra A? A resposta é não. A circunstância demonstrada não é temporal, porque o que a frase está dizendo é que o fato de as crianças, ou a infância, como está dito, rir é uma condição para Deus estar contente. Então, embora a conjunção seja temporal, a circunstância demonstrada é condicional, conduzindo assim a alternativa B, a condição de gabarito. Também não se trata de finalidade, como diz a alternativa C. Isso seria se a frase dissesse que a finalidade de Deus estar contente fosse o riso da infância. Mas não é esse o caso. Também não é o caso de proporcionalidade, como diz a alternativa D. Isso seria se a frase dissesse que, à medida que a infância ri, Deus está contente. Também não é o caso. Então, a alternativa B é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. E nós avaliamos essa questão como de fácil resolução. A única observação é exatamente aquela. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa se deixar levar pela pressa. Do contrário, ele pode, no caso dessa questão, marcar a alternativa A. Por outro lado, o candidato que mantiver a atenção
não se deixando levar pela pressa, vai poder sacar o gabarito da questão corretamente o quanto antes. Melhor do que isso, já na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Então, percebam que vantagem vai ter o candidato que sacar o gabarito dessa questão o quanto antes e sacar mesmo assim corretamente. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.